Olá família, eu sou a Alejandra, sou pediatra e se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva agora, Alejandra Minha Pediatra, e curta a página do Facebook com o mesmo nome. Você é aquela mãe que tem um filho que não gosta de comer, que mesmo que tu faça um monte de refeições, um monte de preparações diferentes, ele não experimenta nada que você coloca no prato? Você conhece alguém que está passando por essa situação? Então não pode perder este vídeo. Filhos que comem bem são o sonho de todas as famílias, não é verdade? Mas como podemos fazer que uma criança coma bem? Devemos brigar com essa criança, forçar, negociar talvez, ou simplesmente deixar acontecer naturalmente? Geralmente as crianças nascem, né? E elas já logo vão mamar no seio materno, mamam leite materno, que por vez é o único alimento no mundo que é insubstituível. O resto dos alimentos eles podem ser substituídos entre si. E essa criança, esse bebê, mama até por volta dos 6 meses e aí começa a comer alimentos sólidos. E tudo muda, né? Muita coisa muda naquela criança. Então começa a comer pouquinho, vai experimentando e vai aumentando a quantidade até que por volta dos 8, 9 meses ele come muito. Então entre os 8 e 1 ano eles comem muito, quase igual um adulto. E aí vem a família, né? A mãe, o pai, a avó, vem todo faceiros falando que a criança come 2 pratos de sopa, uma maçã inteira, daí depois uma banana e tá super feliz, tá tudo certo. Depois, por volta de 1 ano até os 2 anos, essa criança começa a comer menos, começa a escolher o que ele gosta, escolher, eu não quero isso, eu não quero isso, e aí começa a preocupação dos pais, das avós, né? Que a criança vai ficar desnutrida, vai ficar magrinha, precisa de vitamina. E por volta dos 3 a 4 anos, a criança come bem pouquinho, bem espaçado, parece que não tá comendo nada praticamente, e aí começa o desespero e a batalha para essa criança começar a comer bem. Já passou por isso? Te soa familiar? Então, vamos voltar um pouquinho para trás. As crianças, elas não têm um crescimento linear assim. Elas têm picos de crescimento, ou seja, tem épocas que crescem mais e tem épocas que crescem mais devagar. Então, tem épocas que comem mais porque o corpo precisa e tem épocas que comem um pouco menos. Pensando com isto com lógica, né? A gente pode falar que cada criança tem a capacidade de comer o quanto ela precisa em cada momento e em cada etapa da vida dela. Eu sei que é difícil de aceitar, mas toda criança come o quanto ela precisa naquele momento, ok? O difícil é que nem sempre o quanto ela está comendo, a quantidade que ela come, é o que a gente espera que ela coma naquele dia. E isso causa um estresse danado. Geralmente o estímulo, né, a sensação de fome que a gente tem depende de estímulos intelectuais e de estímulos afetivos. Ou seja, se uma criança percebe que a mãe ou o pai não está feliz com o que ela comeu naquele dia, tá feita a guerra, tá declarada a guerra. E é uma guerra terrível entre pais e filhos. Então, vamos entrar em algumas dicas, eu vou dar algumas dicas para vocês não perderem essa guerra. O que vocês acham de ensinar os seus filhos a comer bem enquanto vocês passam alguns minutos do dia compartilhando todos juntos em família? Não seria bonito? É bonito, não é? Mas exatamente essa é a primeira dica. Vocês todos devem sentar juntos para comer. As crianças, os bebês precisam de ver vocês comendo. Vocês têm que ser o exemplo. É tão perfeito o corpo que a partir dos 6 meses a criança desvia o olhar daqui para a boca, porque ele começa a imitar a mastigação de vocês. Então vocês têm que sentar e comer juntos. Mas eu não tenho tempo, né? Minha agenda é muito corrida, meu trabalho não me permite. 3 vezes por semana pelo menos, né? Eu acredito que todo mundo tem 3 vezes por semana para comer junto com os filhos. Não precisa ser só o almoço, pode ser o café da manhã, o jantar, durante o final de semana, 3 vezes por semana, para fazer um hábito de comer. E vocês têm que ser um exemplo.
Se vocês não comem fruta, as crianças não comem fruta. Se não tomam água, as crianças não tomam água. Então vocês têm que começar a comer bem para as suas crianças comerem bem. É assim que funciona. Ah, mas meu filho não senta nem 2 minutos na mesa, é impossível. Então compra um timer, coloca 3 minutos de início que fique sentado, depois 5, depois 10. Tem que aprender. Vocês são os jogadores mais antigos neste jogo. Ele que é um novo jogador, ele que chegou depois. Já tinha regras antes. Vocês têm que ensinar as regras para ele. Ele não pode ditar as novas regras da casa. Então, se é para sentar em família para comer, todo mundo tem que sentar em família para comer, né? E isso vai ser uma coisa boa para o futuro dele. E sem estresse, que aliás é a segunda dica. Nada de estresse na hora da comida. Por quê? Porque a criança vai associar a comida com uma coisa ruim, né? Então nada de torturar a criança, de ameaçar a criança. Ah, você não vai comer, você vai ganhar um castigo, você vai levar uma palmada, vai perder o videogame, porque isso vai traumatizar a criança. A comida não é remédio, a comida tem que ser um prazer. Então para isso ela tem que associar a comida, o momento da comida, com uma coisa de prazer, de alegria, né? Então evitar as distrações também é outra dica. Nada de TV, de videogame, de comer na frente da TV, no sofá, porque tudo isso cria distrações e evita que a criança se relacione com a família naquele momento, né? E nada de negociações, nada de premiar a criança porque comeu a sopa, nada disso. Se ela comeu, é porque a responsabilidade dela era de comer aquela sopa. Se vocês dão um prêmio cada vez que ela come um bife, uma sopa, uma verdura, ela vai associar que essa comida é ruim, porque ela teve que passar por um momento ruim para ganhar um prêmio. Então evite tentações, que aliás é outra dica. Se a criança não quer comer nada, vamos supor, de manhã, um copo de leite. Ela não quis comer nada, mas eu tô com culpa de mandar ela para a escola com o estômago vazio, então eu vou dar um achocolatado mais um salgadinho só para ela encher a barriguinha com alguma coisa. Isso tá errado, porque ela vai se encher de uma coisa que não é boa para ela, não é nutritiva e não vai ensinar ela a comer bem, né? Então, entre comer um salgadinho e um achocolatado a não comer nada, eu prefiro que não coma nada, porque assim ela fica com fome e ela consegue comer uma coisa depois. Ela vai repor o que ela não comeu de manhã um pouquinho depois, no lanche da escola, que geralmente é um lanche saudável, né? Então, vocês têm que evitar tentações. E que me dizem das mamadas, das mamadeiras reforçadas? Evitar as mamadeiras com farinhas dentro. Não é porque tem uma farinha de arroz, de milho, que é mais saudável, tá? É simplesmente uma farinha dentro de leite. Isso vai encher tanto o estômago dela que ela vai ficar sem fome na hora do almoço, na hora da janta. Então, literalmente, ela está tomando um bolo dentro dessa mamadeira. Não é bom. E as vitaminas? Será que eu tenho que correr na farmácia para comprar uma vitamina? Olha, toda vitamina tem que ser prescrita pelo seu pediatra, no momento certo e a vitamina certa, pontual. Se vocês compram vitamina na farmácia, não vai ajudar também ela a melhorar o hábito alimentar dela. As vitaminas se compram no mercado. As frutas, as verduras, os legumes, as carnes, ovo, tudo isso é vitamina. É um tipo de vitamina. Então, comprem as vitaminas na feira, no mercado. E outra dica é levar as crianças para o mercado, para as feiras, para elas saberem da onde que vêm os alimentos, como eles são in natura. Porque se eles sabem, talvez eles se estimulem a poder experimentar esse alimento. Leva-se, de preferência, se você conseguir levar essa criança numa fazenda para ver da onde que vem o leite, como que colocam os ovos, as galinhas colocam os ovos, tudo isso estimula a criança a comer e fazer que elas fiquem em contato com os alimentos, com as preparações dos alimentos, que preparem com vocês as saladas, né? Tudo isso é divertido para elas e estimula elas a querer comer aquele alimento, né? Outra dica, eduque o paladar do seu filho.
Como assim educar? Eu tenho que dar aulas de alimentação para ele? Não. Educar o paladar. Eu vou botar um exemplo. Se vocês têm uma filha de 6 anos e ela não come salada, tá ali o prato com arroz, feijão, carne e a salada, e ela não experimenta nem um pouquinho dessa salada, mas vocês colocam todos os dias a salada no prato, mesmo ela não comendo, todos os dias a salada. O dia que vocês servirem arroz, feijão, carne sem a salada, ela vai perguntar: cadê a minha salada? Porque ela está acostumada a ver aquele verde no prato dela. E educação não é para agora, é para o futuro. É possível que agora essa criança não coma nem uma folha de salada, nem um tomate, nem uma verdura. Mas depois, quando ela tenha 15, quando ela tenha 20, 30 anos, essa salada vai estar no prato, porque a mamãe, o papai ensinou que no prato tem que ter salada. E ela vai sentir falta quando não tiver. Então, o que vocês querem com os seus filhos? Não querem que sejam adultos sucedidos, adultos saudáveis, que cheguem na terceira idade com a saúde de ferro, que no futuro não tenham pressão alta, diabetes, não sejam obesos, não tenham problemas metabólicos com nada? Então é agora que vocês têm que educar eles, para no futuro eles não sofrerem com essas doenças. Essa é a educação do paladar. Tem alguns adultos que nunca tiveram educação do paladar e agora tem muito problema com sobrepeso, não conseguem comer bem. Então tudo isso se reflete. É isso a educação do paladar. É isso que vocês têm que pensar todos os dias. Agora não está comendo nada, mas depois no futuro ela vai comer. Outra dica é evitar pular refeições, né? Vocês têm que sempre estimular eles comerem entre 5 a 6 vezes por dia. Se a criança come bem pouquinho, serviu o prato, comeu bem pouquinho. Então, não se desespere, que coma pouquinho várias vezes ao dia. Ofereça várias refeições no dia, várias vezes ao dia. Mas e o que eu vou fazer com esse alimento que eles nunca comeram, assim? Nunca comeu salada, sobrou um monte de chuchu, beterraba. Utilize. Outra dica é reutilizar os alimentos. Utilize no dia seguinte numa salada. Pega as beterrabas, coloca no liquidificador, farinha, água, faz uma panqueca colorida. Por que não? Tu tá colocando verdura numa panqueca. E aliás, isso é outra dica. Faz alimentos e pratos coloridos, divertidos. Seja um artista na cozinha. Coloca desenhos em cima dos purês, faz um bichinho com a comida, para esse prato ser convidativo para aquela criança. Outra dica, preocupe-se com a qualidade do alimento, não a quantidade do alimento, ok? Preocupe-se com a qualidade, pode ser pouquinho, mas tem que ter uma boa gordura, uma boa proteína, um bom carboidrato, nada de besteira, nada de guloseimas, é o mais importante. Uma dica para o café da manhã eu percebi que muitos pais acham que certos hábitos são saudáveis quando não são, na verdade. As caixinhas de cereal, mesmo tendo ferro, cálcio, zinco, tudo adicionado, eles podem ter isso, mas tem muito açúcar. Então tem que evitar aqueles cereais de caixinha, tem que evitar bolachas, mesmo sendo bolacha não recheada, ela tem muita gordura, muito açúcar. A quantidade de açúcar que uma criança pode comer por dia é 15 gramas. Geralmente isso uma porção sobrepassa a quantidade do dia inteiro. Tem que evitar as geleias muito açucaradas. Quer fazer uma geleia em casa, faça uma sem açúcar. Evitar manteiga, evitar muitos suquinhos de fruta. Na verdade isso tem muito corante, muito açúcar. Tem que ter muito cuidado com isso. E falando do suco, a Academia Americana de Pediatria lançou uma orientação sobre os sucos. Menores de 1 ano não deveriam tomar suco, mesmo natural, da fruta. Entre 1 a 6 anos, só um meio copo. Maiores de 6 anos podem tomar 1 copo por dia. Por que isso? Porque o suco ele não tem fibra. Então ele só tem açúcar. Mesmo sendo açúcar natural, ele eleva muito a insulina do corpo e não é bom. Então os sucos tem que ter cuidado com esses sucos. O que a criança pode comer no café da manhã? Pode comer um pão integral com uma fatia de queijo,
com uma fatia de peito de peru, com um requeijão, um abacate espalhado, né? Pode ser um copo de leite. Ah, mas meu filho não toma leite, a não ser que seja achocolatado. Então, ao invés de você colocar 3 colheres de cacau em pó, coloca 1 colher ou meia colher, só para mudar a cor do leite. Cuidado com muito açúcar. Mesma coisa vale com os lanches da tarde, tá? O lanche da escola tem que ser saudável também. Envia na lancheirinha dele ou dela uma fruta, um iogurte, né? Um pãozinho integral com um peito de peru, requeijão. Faz um lanche saudável, umas verdurinhas cortadas com um molhinho, né? Um molho de iogurte natural pode ser. E por que não aproveitar esse momento para elevar a autoestima do teu filho, né? Coloca uma notinha de quão orgulhosa você está por ele estar indo na escola, que ele tenha um bom dia. Coloca uma notinha dentro da lancheira dele. Isso faz muito bem para as crianças. Outra dica: nunca desista de um alimento. Pelo menos até tentar 8 a 10 vezes o mesmo alimento com diferentes preparações. Pega uma abóbora, não quis cortada em cubinhos, assada, amassada, na sopa, num croquete, vai inventando, tá? 8 a 10 vezes como mínimo para desistir desse alimento por enquanto. No futuro é possível que ela aceite ou ele aceite novamente, tá? E outra dica, não seja a lixeira do seu filho, ok? Não ajude ele a terminar as refeições. Se ele nunca termina, sirva menos, em menos quantidade. Mas qual que é a quantidade certa para servir para o meu filho? Olha o punho dele fechado assim, é mais ou menos o tamanho do estômago dele. Então tu coloca mais ou menos uma quantidade correspondente ao punho. Se ele terminar e pedir mais, perfeito, você coloca mais um pouco. Se ele não deixar um pouquinho, tá tudo bem. Não é obrigatório raspar o prato, tá? Pode deixar um pouquinho, não tem problema. Outra dica: respeite o apetite do seu filho. É muito importante saber o quanto seu filho quer comer naquele momento. Às vezes vai ter épocas que ele vai comer mais, épocas que vai comer menos. E épocas que ele vai estar doentinho, onde ele praticamente não vai querer comer nada. Geralmente as doenças, as virais, diarreias, gripes ou qualquer doença causa falta de apetite. Por quê? Porque o corpo ele se concentra em resolver essa infecção, passando as outras funções a segundo plano. Ou seja, comer passa para o segundo plano. O que você tem que fazer? O que vocês têm que fazer nesse momento? Hidratar. Outra dica: é claro que se seu filho estiver ruim, estiver parecendo que está doente ou tiver necessidades especiais, você deve consultar com o seu pediatra. Por quê? Porque ele vai analisar na curva de crescimento se ele está ganhando bem o peso, se ele está com baixo peso, pedir exame se necessário. É muito importante essa avaliação do pediatra, ok? Para ver se precisa de vitamina, suplemento. Então, caso você esteja em dúvida se teu filho está bem saudável, mas não quer comer, ou ele está doente e não quer comer, você deve ir para o seu pediatra. E uma última dica: não fale demais e faça. Comece já. Põe em prática tudo que a gente falou, tudo que a gente conversou e arrase na sua casa. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima.